Bom, recentemente você já deve ter visto esse meme aqui. Esse meme tem furado a bolha e aparecido para várias pessoas, incluindo para mim. Esse meme normalmente vem acompanhado de frases com situações do cotidiano. A questão é que ele não parava de aparecer para mim. No começo eu não liguei, pois achei que era só mais um desses memes passageiros. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu ficava curioso com a questão desse meme, já que ele não parava de aparecer. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse meme foi: o que é isso? Tem uma menina de cabelo branco com a cara ficando roxa a cada segundo que passa, e lá atrás um tipo de prensa hidráulica batendo. E quanto mais tempo passava, mais minha curiosidade foi aumentando. Até que eu decidi que era hora de descobrir o que era aquele meme, o que era aquilo e de onde ele vinha. Então, toda vez que ele aparecia, eu resolvia olhar nos comentários do Instagram. Então, cada vez eu olhava, mas não encontrava respostas. Eu já estava quase desistindo até que eu encontrei. Nesse comentário dizia Danganronpa. Então eu decidi ir até o Google e pesquisar. E mal sabia eu que eu estava prestes a entrar em uma das maiores experiências da minha vida. Fala galera, tudo bem com vocês? E desculpa pela introdução. Essa foi, acho que a introdução mais longa que eu já fiz nesse canal. Mas enfim, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e fazendo todas as coisas que os youtubers pedem pra vocês fazer. E já ficou claro que hoje eu vou falar sobre o jogo Danganronpa, né? Bom, pesquisando para esse vídeo eu descobri que Danganronpa tem 3 jogos, o 1, o 2 e o 3. Mas hoje eu vou especificamente falar do 1. O 1 também tem 3 mídias. Eu descobri que ele tem a versão em jogo, que é a que eu vou me aprofundar mais hoje. Tem até uma versão em anime e até uma versão em mangá. Mas hoje, como eu acabei de falar, a gente vai se aprofundar mais na versão do jogo. Lançado e publicado pela empresa Spike Chunsoft em 2010, Danganronpa é um estilo de jogo de visual novel. E é um tipo de jogo que muitas pessoas não gostam de jogar e que eu acho que afasta muitas pessoas. Pra você que não sabe o que é um visual novel, é um jogo de ler, basicamente. Onde vão ficar aparecendo várias caixinhas de texto, onde vai ter o pendiente do personagem na frente e você vai lendo. O problema desses jogos é que eles são muito longos. E a maioria das pessoas não gosta desse tipo de jogos, pois prefere jogos de aventura ao invés de ler. Pois muita gente joga jogos pra fugir dessa questão de ler, e não pra ficar lendo como se fosse um livro, né? E é por isso que esse estilo de jogo, e principalmente Danganronpa, não é muito famoso aqui no Brasil. Então eu imagino que, a não ser pelo meme, você nunca tenha tido nenhum contato ou visto nada sobre esse jogo. E é por isso que eu tô aqui pra falar sobre ele com vocês. Eu joguei esse jogo e gostei muito, então eu quero passar a minha experiência. Então eu quero deixar claro que esse vídeo não vai ser exatamente um pouco de história. É claro, eu vou contar um pouco de história pra vocês se situarem, mas eu não vou contar toda a história. Eu quero contar mais a minha experiência, as coisas que eu achei da hora no jogo, pra que você possa jogar. Então, antes de a gente começar, eu quero deixar claro que vão ter alguns spoilers nesse vídeo. Então, vamos nessa. Entrando no menu desse jogo, de cara já dá pra ver que ele é um jogo bem diverso. Pois do lado esquerdo da foto, a gente vai ter sempre o Makoto, que é o personagem principal desse jogo. E do outro, a cada vez que você abre, vai aparecer um personagem diferente. Esse jogo conta com ao todo 15 personagens. E eu vou me aprofundar mais neles mais pra frente. Mas agora é hora de apertar o play e entrar no desespero puro. De começo, a gente já é apresentado a história principal do jogo. Nosso personagem está em frente à Hope's Peak Academy, que é uma das melhores escolas do Japão. Essa escola, para você entrar nessa escola, basicamente, você tem que ser o melhor aluno em alguma coisa. Então essa escola só chama os melhores alunos. Só que isso é o completo oposto do nosso protagonista, Makoto Naegi. Ele se apresenta como uma pessoa extremamente comum. Se você perguntasse pra ele qual é a sua música favorita ou a sua comida favorita, ele com certeza falaria algo do momento e algo que a maioria das pessoas gosta. O que sinceramente é uma coisa muito boa para um protagonista, pois torna melhor a identificação. E também deixa as coisas mais perigosas, pois se o nosso protagonista fosse o melhor de todos, não teria muita ameaça nisso. Mas então, como o Makoto entrou nessa escola? Bom, como o Makoto não é o melhor em nada, ele acabou entrando por ser o estudante mais sortudo, pois eles fizeram um sorteio com várias pessoas do Japão e de outros países, e o Makoto acabou sendo sorteado para entrar na escola. Por isso ele entra como o estudante mais sortudo de todos. Então o nosso protagonista decide entrar na escola. Assim que ele entra, a gente vê que o Makoto chegou cedo demais, pois ele chegou às 7 horas e o negócio era às 8. Mas ele não perde muito tempo com isso, pois do nada a tela começa a girar e o nosso protagonista cai. Nós acordamos de uma sala de aula muito estranha, pois as janelas dessa sala estão barricadas com chapas de metal. Isso é bem estranho para uma escola.
a gente acorda com um papel também dando boas-vindas à nossa nova vida. Então a gente decide sair daquele lugar. Saindo dessa sala a gente percebe que dá pra andar no jogo, e isso pra você deve ser uma coisa bem normal, mas tratando-se de um visual novel, isso é uma coisa bem diferente, e eu fiquei bem feliz quando eu vi que não seria só ficar vendo conversinha, pelo menos eu poderia andar no jogo. Se você andar, você vai descobrir que você tem que sair, você tem que ir pro lugar onde seria a entrada do jogo, onde você tinha acabado de cair. E chegando aqui, a gente vai ser apresentado aos melhores estudantes. Bom, como são 15 estudantes, eu vou tentar apresentar só os mais importantes para vocês. A gente tem a Sayaka, que seria a maior idol de todas. A gente tem a Junko, que é a melhor personagem desse jogo, zoeira. Na verdade, a Junko é a melhor fashionista de todas. A gente tem esse desgraçado aqui, quer dizer, a gente tem o Byakuya, que seria o melhor herdeiro de todos. E eu sei que isso ficou meio estranho, mas é porque ele vem da família Togami, que é uma das famílias mais importantes desse mundo. A gente tem o Leon, que seria meio que o melhor jogador de beisebol de todos. A gente também tem o Mondo, que seria um dos maiores líderes de gangue de todos. E isso é meio estranho, porque é meio difícil você contratar um líder de gangue para uma escola, mas ok, né? Também temos a Celeste, que seria a maior apostadora de todas. E temos a Rina, que seria a melhor nadadora de todas. E eu tenho que admitir que ela tem bastante respeito. Se é que vocês me entendem, né? E a gente tem essa menina aí, que se você tá prestando atenção no vídeo, ela é a menina do meme. E essa aí é a Kyoko Kirigiri. Nem ela sabe o que ela é no começo, mas depois, mais pra frente do jogo, a gente descobre que ela é a melhor detetive de todas. E por aí vai. Tem mais vários outros personagens, mas por enquanto eu só apresentei os melhores pra vocês. Mas assim que eu vi esses personagens, eu pensei em uma coisa. Eu queria muito poder conversar com eles, pois eu achei todos eles muito interessantes. E eu queria muito poder meio que ser amigo deles. Mas o bom é que o jogo vai dar essa opção mais pra frente. E logo depois disso a gente tem um anúncio na televisão. Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da p... Brincadeira. Na verdade, o anúncio é de uma figura pedindo pra gente ir pro ginásio da escola. E sim, essa escola tem ginásio. Todo mundo fica muito confuso e algumas pessoas não querem ir, mas como tá todo mundo muito confuso, eles decidem ir. Chegando lá, agora sim a gente vai ser apresentado a premissa real do jogo. Do nada aparece esse ursinho aí, que é o Monokuma. Esse ursinho, mesmo sendo difícil de acreditar, ele é o mestre da escola. E basicamente ele explica as regras dessa escola pra gente. Ele diz que a gente vai ficar nessa escola pro resto das nossas vidas. A não ser que a gente mate uma pessoa. O quê? Isso mesmo. O único jeito de sair dessa escola é você matando uma pessoa. Só que não vale só matar. Assim que você matar uma pessoa, vai ter meio que um julgamento. E as pessoas não podem descobrir que foi você que matou ela. Se descobrirem, você morre. No final do julgamento vai ter uma votação. E se as pessoas acabarem votando na pessoa errada, todo mundo morre menos você. E assim você consegue meio que uma graduação e se formar nessa escola. E obviamente depois dessa notícia todo mundo fica meio louco. Principalmente o Mondo, que seria o líder de gangue suprema. Ele fica tão puto que ele parte pra cima do Monokuma. Só que o Monokuma mostra que ele é meio que uma bomba relógio. E o Mondo joga ele pra cima e ele simplesmente explode. Só que o Monokuma surge de novo, mostrando pra gente que ele é tipo um robô. E deve ter várias linhas dele. Monokuma também mostra pra gente que essa escola tem várias regras. E uma das regras é que você não pode atacar ele, que seria tipo o mestre dessa escola. E a próxima pessoa que atacar ele vai ter uma punição severa. Além dessas regras tem várias outras, só que eu não quero me aprofundar muito nelas. E logo depois disso, deixando essas notícias bizarras, o Monokuma some. Todo mundo fica muito desesperado e começa a ter uma briga no meio de tudo isso aí. Porque eles querem se separar para poder explorar a escola. Só que eles querem se separar em duplas. E o Byakuya não quer isso, pois ele acha que uma das pessoas já pode estar tramando matar alguém. E o Mondo fica muito puto com isso, pois ele diz que eles têm que se confiar um no outro. E eles começam um bate-boca até que nós tenta ir lá pra meio que separar essa briga. Só que o Mondo acaba ficando muito puto e dando um socão na gente. E é óbvio que depois de levar um soco do líder de gangue supremo, a gente ia desmaiar.
E esse aqui é o nosso quarto. Basicamente, nesse jogo vão ter dormitórios para cada uma das pessoas. E uma das regras é que você tem que dormir nos dormitórios quando tiver a hora da noite. Basicamente, nesse jogo vão ter 2 horas. A hora do dia, que seria das 7 horas da manhã até as 10. E a hora da noite, que vão ser das 10 horas até as 7 horas da manhã. E nas horas da noite, as portas vão ser não trancadas, mas basicamente elas vão ser abafadas. Ou seja, qualquer barulho fora das portas, você não vai poder ouvir. Mas como você tá meio tonto, você decide sair do seu quarto. E assim que você sai, você dá de cara com a Sayaka. A Sayaka diz que te conhece, já que vocês estudaram juntos. E você não esperava isso, já que a Sayaka é a maior idol e ela sempre foi cercada de pessoas, e você viveu sempre longe dela. Mas ela diz que sempre quis falar com você. E você acha isso meio estranho, e realmente é, porque o Makoto é só um random, ninguém liga pra ele direito. Mas mesmo assim a Sayaka diz que quer ser nossa amiga e de que vai ser nossa assistente. Esse início de jogo serve mais como um tutorial pra gente. A Sayaka é como um tutorial, ela vai ir andando e mostrando algumas mecânicas do jogo pra gente, enquanto você conversa com ela, e vai se aprofundando um pouco mais nos personagens. Agora chegou a hora de falar dos pontos do jogo que eu mais gosto. Vamos começar pelo mapa desse jogo. O mapa desse jogo é muito legal e muito rico. Você vai andando por ele e tem coisas pra você fazer. Como por exemplo, tem tipo uma máquina onde você pode gastar dinheiro. Basicamente, ao longo do jogo, conforme você for explorando e interagindo com o mapa, você pode pegar as Monokumas Coins. E depois você pode gastar nisso. E você pode ganhar alguns presentes nessa máquina. E aqui vem um dos pontos mais da hora desse jogo, que no caso é o tempo livre. Lembra que eu falei que eu queria poder conversar com os personagens? Então, exatamente isso. No tempo livre, você pode dormir, se você for um chato do caramba, ou então você pode ir lá e escolher qualquer personagem que você quiser para conversar. Além disso, você pode ir lá, pegar um presente e você pode dar um presente para esse personagem. A única coisa que eu não gosto disso é que essas conversas e interações não mudam muita coisa na história. Eu achei que você poderia fazer amizade e isso mudaria até algumas escolhas que os personagens fariam com você ao longo do jogo. Só que não, mas pelo menos isso dá mais profundidade, pois você pode conversar e nessas conversas você descobre coisas que você não descobriria se não conversasse com os personagens. Por exemplo, em uma das partes do jogo eu conversei com a Chihiro, que seria meio que a programadora suprema. E lá eu descobri que ela estava fazendo meio que uma forma de computador onde você não precisaria apertar nenhuma tecla. Era só você falar o que você queria e ela ia lá e o computador ia lá e fazia. Conversando com a Reina, ela também me disse um dos treinamentos que ela faz para poder nadar melhor. E por aí vai. Não são coisas que agregam na história, mas são coisas que trazem mais profundidade aos personagens. Mas nesse início de jogo, quem ganha mais profundidade é a Sayaka. Onde você vai virando meio que um dos melhores amigos dela. Vocês dois juntos conversam bastante e até pegam meio que uma espada para poder se defender. Vocês prometem que os dois vão se defender juntos e vão tentar sair daquela escola juntos. Entretanto, como nem tudo são flores, o Monokuma, aquele ursinho, decide fazer mais um anúncio. Ele chama todos para dar uma motivação. Bom, já haviam se passado 3 dias desde que eles tinham chegado naquela escola e ninguém tinha matado ninguém. Então o Monokuma queria dar uma motivação para as pessoas tentarem matar umas às outras e poderem se graduar. Então ele entrega um vídeo. Cada vídeo, cada CD, quer dizer, tinha um nome de cada pessoa e era destinado para aquela pessoa. E basicamente, naquele vídeo, no de cada um, tinha uma pessoa querida para elas, simplesmente morrendo bem nas suas frentes. E a questão desses vídeos era que as pessoas não sabiam se aquilo era real ou não. Se o Monokuma realmente foi atrás das suas famílias e matou suas famílias ou não. E era isso que causava o maior desespero neles. E desespero, essa é a palavra. Isso é o que esse projeto queria causar. E de longe a pessoa que mais fica afetada com isso é a Sayaka. Aonde no vídeo dela tinham as integrantes do grupo de idol dela, só que todas elas estavam mortas. E a Sayaka, por ser uma pessoa extremamente sensível, ela fica louca com isso e sai chorando e gritando. A gente decide ir até ela e nessa conversa a gente promete pra ela que vai salvar ela e que vai tirar ela dali com vida. E que qualquer custo a gente vai estar com ela. E bem preocupado com isso tudo, você decide dormir. Só que antes de dormir, acontece uma coisa. Toca a campainha e com um pouco de medo você decide abrir. Mas você vê que é a Sayaka. Só que a Sayaka tá muito assustada. E ela conta pra você que ela tava de boa no quarto dela quando ela percebeu que alguém tava tentando abrir a porta à força. Ela ficou com um pouco de medo e esperou. E aí, quando os barulhos na porta pararam, ela abriu a porta e ela não viu ninguém do lado de fora. E ela conta isso e fica muito assustada. Então você pergunta pra ela se ela não quer dormir com você naquela noite. Só que ela fala que seria meio estranho os dois dormirem juntos. Então o Makoto dá a ideia dos dois trocarem de quartos. Ela ficava no quarto dele e ele ficava no quarto dela.
já que se acontecesse alguma coisa ia acontecer com ele. E aqui já dá pra perceber que o Makoto é uma pessoa meio burra, né? Porque ele tá literalmente sacrificando a vida dele por uma pessoa que ele acabou de conhecer. Mas mesmo assim, eles vão lá e trocam de quartos. Por incrível que pareça, você tem uma noite tranquila, você deita e dorme normalmente. E então você acorda. E uma coisa que eu preciso te contar é que todos os dias as pessoas faziam tipo uma reunião num lugar lá onde as pessoas comiam. E todo mundo ia pra lá, todos os estudantes iam pra lá e faziam tipo uma reunião. Todo dia eles tinham isso e eles contavam alguma coisa, comiam juntos. E era meio que uma coisa pra eles não ficarem loucos completamente. E o Makoto vai pra lá como é de lei. Só que quando ele chega lá, ele não vê a Sayaka. Só que ainda tava meio cedo, então ele não fica tão preocupado assim. Vão chegando várias pessoas, todo mundo chega, mas não chega a Sayaka. Até que chega o Togami por último, o Byakuya, né? E ele chega e a Sayaka não chega. Todos estavam ali, menos a Sayaka. Então, o Makoto fica meio louco. Ele volta pro quarto dele correndo e quando ele abre a porta do seu quarto, ele não vê ninguém lá. Só que o quarto tava todo ferrado, todo arranhado e com a espada jogada no chão. O Makoto fica muito preocupado, pois parecia que tinha acontecido uma briga ali. Então ele decide abrir a porta do banheiro até que ele vê alguém tinha morrido, a Sayaka morreu. Algum dos 15 estudantes foi capaz de matar alguém para tentar sair daquela escola. Após ver isso, o Makoto simplesmente desaba no chão. Nós acordamos no ginásio. Assim que a gente acorda, a gente fica meio louco, porque todo mundo tá no ginásio ao invés de estar lá com a Sayaka. Mas então a Kyoko explica pra gente que a gente não tava lá porque a gente queria, e sim porque o Monokuma chamou a gente. Quando o Monokuma chama a gente, ele explica pra gente que foi um de nós que matou ela, meio óbvio, né? E ele explica como que vai funcionar. A gente tem que coletar pistas por um tempo, assim que der o tempo do julgamento. E quando der o julgamento, a gente vai ter que descobrir quem que foi o culpado real, né? E se a gente não conseguir descobrir e votar na pessoa errada, todo mundo morre, menos o culpado. E se a gente votar nele, só o culpado vai morrer. E eu gosto muito desse caso, porque meio que aqui, o seu maior suspeito é a gente. Todo mundo começa a suspeitar da gente, porque a Sayaka morreu no nosso quarto. Então, obviamente, a gente é o maior suspeito. E esse caso ele é bem desesperador, porque você tem que provar que não é você, sendo que todo mundo, praticamente todo mundo, tá contra você e você tem que ir lá e provar. Você descobre algumas coisas meio estranhas. Por exemplo, a maçaneta da porta do banheiro estava trancada. Entretanto, só os banheiros nos quartos das meninas que tinham tranca. Nos quartos dos meninos, os banheiros não tinham tranca. Então não fazia sentido ele não ter conseguido abrir a porta facilmente. Isso aconteceu porque a porta do Makoto estava quebrada, a maçaneta estava quebrada. E só o Makoto sabia o jeito certo de abrir. Você tinha que puxar a maçaneta para cima e depois fazer força para abrir. Então não fazia sentido o Makoto ir lá e quebrar, sendo que ele sabia como abrir a porta. Então a única pessoa que podia ter ido lá e quebrado a maçaneta era uma pessoa que não sabia como o quarto funcionava. Ou seja, não tinha como ser o Makoto que tinha quebrado aquela porta. Outra coisa, do lado do corpo da Sayaka tinha um código, um tipo de número. O número era 11037. E basicamente esse número vai ser muito importante para você resolver o caso. Você coleta as provas restantes e agora é hora de a gente ir pro julgamento. Antes de você começar o julgamento, tem como você ativar umas habilidades. Essas habilidades você ganha conversando com os personagens, já que você ganha mais XP e quanto mais você conversa, mais habilidades vocês ganham. Eu só consegui testar uma dessas habilidades, já que eu era muito burro e eu praticamente nem percebi que eu tinha pegado elas. E aqui eu testei, só me dava mais tempo para pausar o jogo, então meio que era meio inútil. Mas agora sim, vamos começar o julgamento. Bom, o julgamento vai ter várias etapas, então eu vou tentar explicar cada uma pra vocês. Bom, no julgamento você vai ter umas formas de vida. Você normalmente vai ter 5 coraçãozinhos e além desses coraçãozinhos você vai ter umas estrelinhas. Essas estrelinhas que estão embaixo servem pra você meio que pausar o jogo ou deixar ele mais lento. Se você estiver muito nervoso ou se você precisar de mais tempo pra pensar. Elas vão fazer mais sentido mais pra frente, porque vai ser a última que eu vou explicar que vai fazer sentido com essa, então espera um pouco aí. Basicamente, na maioria dessas etapas, você vai ter que apresentar as provas ou então encontrar contradições do que as pessoas estão dizendo. A primeira que eu quero apresentar aqui pra vocês são as Truth Bullets. Às vezes, no meio do negócio, alguém vai querer que você apresente alguma prova sobre o que você está falando. E com o passar do tempo, lembra que eu falei que antes de você entrar no caso, você tem que investigar? Conforme você vai investigando, vão ganhando tipo tópicos no seu menu. E aí você entra lá. Na hora que o jogo pedir, você vai ter que entrar lá e selecionar a prova condizente com o que você está falando. E se você errar, você perde um dos coraçõezinhos lá em cima.
também vão ter alguns momentos onde os personagens vão falar alguma coisa e você vai ter que meio que adivinhar o que eles estão tentando dizer, ou meio que entender a linha de raciocínio deles. E aí vão ter 3 ou 2 opções e você tem que selecionar uma das opções. Novamente, se você errar, você perde uns coraçõezinhos lá em cima. Também vai ter o Hangsman Giblet. O Hangsman Giblet é uma parte onde você vai ter que meio que formar uma palavra que vai ser condizente com o caso. E normalmente essas palavras eram pra ser fáceis e era pra ser até um caso fácil, mas o meu problema era que eu tava jogando em inglês. E eu não sou o maior fluente em inglês, mas até que eu sou bom. Só que na questão de formar palavras eu sou horrível. E tinha algumas que eram realmente difíceis pra caramba de formar. Mas é basicamente isso, as palavras vêm voando e você vai formando elas conforme estão ali. Essas palavras na maioria das vezes vão ser condizentes com o caso. Também vai ter o The Moment of the Truth. Esse The Moment of the Truth, ele acontece quando você está num debate com um personagem e simplesmente o personagem se recusa a acreditar em você. E aí ele vai começar a gritar e você não vai conseguir falar. E aí o jogo apresenta essa mecânica. Basicamente vão vir várias frases na sua cara e você tem que ir explodindo essas frases. Como eu joguei no celular, eu vou explicar como funciona essa mecânica no celular, porque eu acredito que tem bastante diferença entre a versão de PC, console e celular. Bom, na versão de celular você basicamente precisa apenas clicar nessas frases dele e você vai clicando para explodir elas. Você vai destruir os corações dele e no final é só você destruir a última frase dele que tem lá. E é isso, basicamente. E por último, mas não menos importante, vem o Make Your Argument. O Make Your Argument é a mecânica mais usada no Class Trio. Basicamente, como isso é um Class Trio, as pessoas podem mentir ou simplesmente estar enganadas. E aí vai vir as frases dela, elas vão falar, né? E você vai poder meio que tecnicamente destruir. Você vai ter essa parte aqui embaixo que vai ter como se fosse uma bala com alguns dos argumentos. E aí, as frases que tiverem roxas são as frases que ou podem estar erradas ou podem estar certas. E você tem que prestar muita atenção para ver se a frase que o cara tá falando tá certa ou tá errada. Porque se você atirar na errada, entre aspas, você vai lá e perde vida. Se você atirar na certa, simplesmente a palavra se quebra e aparece o rosto do Makoto. Essa mecânica é muito da hora porque é como se você realmente estivesse dentro do caso. E uma coisa da hora dela é que ela basicamente evolui. Em vários casos mais pra frente ela vai evoluindo. Como por exemplo, às vezes as balas que você usa mudam. Então tem 3 tipos de argumento diferentes. E você tem que selecionar o argumento certo. Às vezes tem 3, às vezes tem 5. O negócio vai ficando cabuloso às vezes. Bom, e lembra que eu falei que eu ia explicar essas estrelinhas? Bom, agora chegou a hora delas brilharem. Basicamente, como eu já expliquei pra vocês, na hora do Make Your Argument, você vai ter que atirar a bala nas frases que estão laranjas, certo? Só que, às vezes, as frases passam muito rápido, e é pra isso que a estrelinha serve. Basicamente, quando você clica nela, você para o tempo. Só que só tem 5 dessas estrelinhas. E lembra que eu falei lá atrás, lá no comecinho, que eu tinha pegado um poder que meio que me ajudava a pausar o jogo? Então é basicamente isso, só tem 5 dessas estrelinhas. E esse poder aumentava pra 8 estrelinhas, eu acho. O que fazia com que basicamente eu conseguia pausar o jogo por mais um pouquinho de tempo. E bom, por último nós temos a última mecânica que eu vou apresentar aqui pra vocês, que é a mecânica que eu chamo de quadrinhos. Basicamente, às vezes quando você terminar um caso, você pode não entender muito bem o que aconteceu. Então vem essa mecânica para basicamente explicar. Vão ter vários quadrinhos aí nessas partes e você vai ter que ir encaixando essas partes aí conforme tá nos quadrinhos, para que você entenda totalmente o caso. Se você encaixar tudo certo, no final o Makoto vai explicar todo o caso para você. Só que se você encaixar algum errado, você perde algum coração como de normal, né? E essas são meio que as mecânicas principais do Class Trio. Eu fiquei bem nervoso, porque eu normalmente fico mesmo, mas é muito legal, que nem eu falei, porque é como se você realmente se sentisse lá dentro e sentisse que você está investigando um caso, realmente. Mas enfim, pra descobrir quem foi o culpado nesse caso, lembra que eu falei que aqueles números iam ser importantes? Bom, basicamente, se você pegar aqueles números e virar de cabeça pra baixo, você vai descobrir que quem matou a Sayaka foi o Leon. Aquele lá que eu falei lá no começo, que era o melhor jogador de beisebol de todos. E assim, essa não é a única prova, né? Tem várias outras provas além dessa que comprovam que foi ele, mas essa meio que é a principal que comprova que foi ele. E no final, a gente volta e descobre que... a gente estava certo. Depois disso, o Leon tem a sua execução.
E essa aqui é uma das melhores execuções de todas, uma das mais cruéis também. Ele basicamente é amarrado nesse poste aí, e várias bolas de beisebol são atiradas nele, fazendo com que ele morra algum tempo depois. E todo mundo fica obviamente chocado. Naquele momento, várias pessoas estavam totalmente chocadas. 2 pessoas já haviam morrido. Uma assassinada e outra também assassinada, mas pela execução daquele lugar. Todas as pessoas ali estavam desesperadas. E essa meio que é a grande mensagem que o Danganronpa quer passar. O como o desespero é contagiante e como ele contagia as pessoas. Esses jovens são jovens talentosos que tinham um grande futuro pela frente, mas que todos eles foram contaminados pelo desespero e pela vontade de sair dali. Aonde esse jogo mostra que se você pôr uma pessoa numa situação desconfortável, ela vai fazer de tudo, até mesmo matar os próprios amigos, para sair dali. No final do jogo nós descobrimos quem é o mestre. Nós descobrimos que o mestre é a Junko. E a Junko diz uma frase que me marcou bastante. Ela diz que onde há esperança também há desespero. Só que essa frase pode ser considerada ao contrário também. Onde há desespero também há esperança. E é nisso que o Makoto acredita. O Makoto não escolhe simplesmente tentar esquecer a morte de todas as pessoas que tinham acontecido ali. Não, ele escolhe levar essa morte com ele. Ele escolhe nunca esquecer essa morte das pessoas, para fazer com que a morte de ninguém ali tenha sido em vão. O Makoto quer sobreviver até o final. E assim, no final do jogo, a gente tem uma revelação meio estranha até. O Makoto não era o estudante mais sortudo. Ele era o estudante com mais esperança de todos. Movendo todos pela esperança, o Makoto consegue sair daquela escola vivo. E bom galera, esse foi o vídeo. Eu tentei resumir o jogo bastante para não contar tudo aí. Eu sei que faltou bastante partes, incluindo explicar a parte do meme, mas esse jogo é muito grande. Em média ele tem umas 30 horas, provavelmente. Eu não sei quantas horas eu tive de jogo, já que eu joguei esse jogo pelo celular e não tem como saber por aqui. Mas eu recomendo que você jogue e descubra esses outros casos que eu não falei. Pra você que não sabe, esse jogo tem muito mais casos, eu só expliquei um. E além desse um, ele tem mais 4 ou 5 casos depois desse. Então recomendo que você vá lá e jogue o jogo e descubra tudo que eu falei aí. Bom galera, é isso. Esse foi o meu vídeo. Gostei muito desse jogo, Danganronpa. E é muito engraçado saber que eu só joguei esse jogo por causa de um meme. Mas enfim, é isso. Falou aí e obrigado.